Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Quem vai viver o extraordinário aí do Senhor? Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Amém, graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ele havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles quiseram. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Sempre que a gente vai olhar para algo extraordinário, a gente quer falar de algo extraordinário, a gente quer ler algo extraordinário que aconteceu, tudo remete à Bíblia, tudo remete a Jesus. Ele foi um homem que viveu o extraordinário, ele foi alguém que fez o extraordinário. E algumas coisas importantes que nós podemos notar nesse texto, de uma multiplicação extraordinária, é as atitudes de Jesus para que algo extraordinário aconteça. As atitudes que ele teve para que isso acontecesse, para que nós pudéssemos ter acesso a essa maravilha, a esse poder sobrenatural. A primeira coisa que eu quero ler com vocês está lá no versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo, ele viu uma necessidade, ele viu uma oportunidade. O povo estava ali, o povo tinha fome, já fazia tempo que o povo estava seguindo ele, que o povo estava ouvindo as suas instruções, e ele quis alimentar aquele povo. Então a primeira coisa que nós temos que entender para a gente receber algo extraordinário é desejar. Ele desejou alimentar aquele povo, ele desejou cuidar daquelas pessoas que estavam ali. É ter esse desejo no coração, de viver o extraordinário, de alcançar coisas grandes, coisas tremendas. É atrair, o processo de atração através da nossa vontade, dos nossos desejos. É lógico que nós não vamos deixar a nossa vontade, o nosso desejo nos dominar, mas aquilo que nós queremos, aquilo que nós vemos, a necessidade, a gente desejar, a gente querer, a gente acreditar que a gente pode receber aquilo. Muitas vezes nós vemos a necessidade, mas não acreditamos que podemos alcançar. Então a gente não deseja. Isso não é para mim. Eu nunca vou conseguir isso daqui.
eu nunca vou alcançar, porque eu não consigo, não é para mim, eu não tenho condições para alcançar isso. Então nós nem desejamos. Versículo 6, eu quero atentar para isso também. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele sabia o que havia de fazer. Outra coisa que faz com que Jesus seja extraordinário, ele sabia o que ele ia fazer, ele sabia como proceder. Às vezes nós, pela nossa limitação, não sabemos com exatidão aquilo que nós temos que fazer para alcançar certo objetivo, para alcançar algo extraordinário, mas nós sabemos onde buscar, sim ou não? Nós sabemos onde nós podemos nos colocar de joelho e buscar essa direção. O que a Bíblia fala, e nós falamos muito no mês de dezembro? Você tem falta de sabedoria, falta de conhecimento? Peça a Deus. Então nós sabemos onde buscar, nós sabemos onde que é essa fonte, nós temos acesso ao Pai. Então nós podemos, assim como Jesus sabia o que ele ia fazer, ele estava na verdade falando com Filipe para o experimentar, nós temos que buscar em Jesus, nós temos que buscar diante do Pai aquilo que nós queremos viver. Queremos viver o extraordinário? Busque diante de Jesus, saiba o que fazer. Senhor, eu não tenho condição nenhuma, mas o Teu Espírito Santo pode. Senhor, eu não tenho condição nenhuma, mas o Senhor pode. O Senhor pode mudar a minha história, o Senhor pode entrar com uma providência nessa situação. Nós devemos saber onde buscar. Jesus estava falando aquilo com Felipe para testá-lo, porque ele já sabia o que ele ia fazer, ele já sabia como ele ia proceder, ele já sabia tudo aquilo que deveria ser feito. Eu vou lembrá-los de uma situação. Deus tira o povo de Israel do Egito, manifestando as 10 pragas, e fala para Moisés ir por um caminho um pouco mais longo para a terra prometida, porque ele queria livrar o povo de Israel de uma guerra desnecessária naquele momento. Só que Deus sabia que eles iam se deparar diante de um mar, sim ou não? Todo mundo lembra lá? Então o povo chega diante do mar, e aí como que passa aquele mar? Como que atravessa aquele mar? Deus já sabia o que ele ia fazer, só que o povo fica apavorado, até porque atrás deles estava o exército de Faraó, perseguindo eles, e eles estavam de uma maneira ou de outra encurralados. Aí a hora que Moisés vai se colocar para interceder, Deus fala assim: por que oras a mim? Diga ao povo que marche. E você toca o mar, toca com o teu cajado o mar. Mas se você fosse parar para analisar, Moisés já devia ter feito isso. Por isso que a resposta de Deus é: por que você está orando para mim? Diga ao povo que marche. Quantas pragas Moisés e Arão manifestaram no Egito? 10. Aquele momento ali já era para ele estar totalmente confiante. Eu vou tocar aqui, vai abrir, não vai passar. Mas não. Dependência. Legal, oraram, buscaram uma direção e Deus abriu o mar. Mas Deus já sabia o que ele ia fazer. E por que ele abriu o mar? Por que ele queria abrir o mar? Qual que era a intenção dele? Primeiro, o povo de Israel passasse em seco, para aumentar a sua fé, aumentar a sua confiança no Deus de Israel. E segundo, punir quem? Os egípcios. Punir os egípcios, que eles entraram também, e a Bíblia fala que o mar se fechou,
E eles morreram lá. E eu não sei se vocês, esses dias um irmão mandou para mim um estudo, que lá naquela passagem, naquele lugar ali do mar, eles acharam carruagens lá no fundo do mar, acharam alguns pertences, escudos, que dá a entender que eram dos egípcios daquela época. Então, Deus sabia o que Ele ia fazer, Deus sabe o que Ele vai fazer, Deus sabe o que Ele vai fazer na sua vida, Deus sabe qual é a providência, qual é as circunstâncias que Ele precisa mudar na sua vida. Ele sabe de todas essas coisas. O que nós temos que fazer? Buscar. Senhor, o Senhor sabe o que tem que ser feito. Eu não sei. Me mostra. Faz algo na minha vida. Versículo 7. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Nós somos limitados. Filipe, mesmo estando diante do mestre, mesmo tendo visto tantos milagres, sinais, curas, maravilhas, ele não conseguiu confiar. Por quê? Porque ele olhou para a sua limitação. Qual que é a nossa limitação, igreja? O dinheiro, sim ou não? Se eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu não tenho, eu não compro. O que Felipe quis dizer? 200 dinheiros não compraria pão para todo mundo. Não teria pão para todo mundo. Igreja, mas se você for parar para raciocinar, não teria pão para todo mundo ali de maneira nenhuma. Você imagina eu falar assim para o Guilherme, para a Mari, para o Dario e para a Poliana agora: pega a chave do meu carro, pega o carro de vocês, eu preciso de 7.000 pão. Vocês conseguem comprar 7.000 pão para agora? Não tem. Você vai passar em cada padaria, cada uma vai, se te fornecer muito, 300 pão. Para 7.000, você tem que ir em 100 padaria. E nem todas vão ter esse tanto de pão. Então, a limitação não era só o dinheiro. Não tinha onde buscar esses pão. Não tinha onde. Uma coisa é você falar: vou ter um evento daqui 30 dias. E você vai numa casa de pão e fala: eu preciso de 7.000 pão. O cara vai te preparar 7.000 pão para 30 dias. Outra coisa é você falar: Jesus olhou para Filipe e falou assim: nós temos que alimentar esse povo agora. Então a limitação não era pura e simplesmente o dinheiro. Não tinha condições para aquilo acontecer. Não tinha formas daquilo acontecer. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida financeira, para a nossa vida espiritual, nós olhamos para a nossa vida profissional, empresarial, nós olhamos para a nossa vida conjugal, familiar, para a nossa casa, e não tem condições de acontecer alguma coisa. Não só pela limitação do dinheiro, mas também porque não tem condições físicas para aquilo acontecer. E nós, assim como Filipe, limitamos. Nem com tanto dinheiro conseguia comprar isso aqui, para alimentar esse povo. Nem com tudo isso de dinheiro nós conseguiríamos alimentar esse povo. Igreja, se você parar para analisar a Bíblia, que é o que nós acreditamos, tudo nela é extraordinário. Deus manda 2 homens pegar uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas e ir para o deserto. Como é que vai alimentar todo esse povo, igreja? Hoje nós conhecemos os textos bíblicos que falam: a sandália nos seus pés não se arrebentaram, as roupas não envelheceram. Ou seja, Deus cuidou dos detalhes, que é normal. Uma roupa ficar velha, um tênis, naquela época a sandália se romper,
Mas até nisso Deus cuidou para que não acontecesse. O sol escaldante do dia não os molestava, porque Deus colocava uma nuvem. De noite era uma coluna de fogo. Então esse Deus que nós servimos, Ele está além da física, além das nossas limitações, da nossa pequenez, na verdade. Filipe vira para ele e fala assim: nem 200 dinheiro, ou seja, se nós tivéssemos dinheiro para comprar todo esse pão que o senhor quer, não teria como fazer, não teria como a gente resolver isso. Versículo 9, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Aí apareceu André, que é irmão de Pedro, e falou assim: ó, eu achei esse rapaz aqui no meio do povo aí, ó, ele está disposto a doar, mas ele tem 5 pães e 2 peixes. O que nós vamos fazer para alimentar todo esse povo com 5 pães e 2 peixes? Mas igreja, o que nós podemos ver nessa atitude deste jovem e na atitude de André de ter levado esses 5 pães e 2 peixes para Jesus? Não importa o que você tem, importa você dar. Senhor, eu quero viver o extraordinário, mas eu não tenho condição, mas o que eu tenho eu dou, o que eu tenho eu oferto. Eu quero fazer o melhor para a tua casa, mas eu não tenho condições, mas o que eu tenho hoje eu vou te dar. A minha condição é essa, e eu vou ajudar. Foi isso que esse menino fez. Eu não consigo alimentar essa multidão com o que eu tenho, mas o que eu tenho eu dou. E aí entra o Senhor para multiplicar. Muitas vezes as pessoas não querem servir a Jesus porque não têm condições, e eles nunca vão fazer nada. Por quê? Porque eles não dão aquele pouco que ele tem. E quando a gente doa aquele pouco que a gente tem, com medo, com ansiedade, com isso, com aquilo, ele multiplica. Por quê? Porque daí ele está vendo a tua disposição, ele entra com a promessa, ele entra com o Espírito Santo. Se nós queremos viver o extraordinário, nós temos que fazer pelo menos a nossa parte, pelo menos a nossa parte. Mas minha parte é muito pouca, pastor. Ele sabe. Ele sabia que aqueles 5 pães e 2 peixes era pouco. Mas a partir do momento que aquele rapaz decidiu dar aquele pouco, Jesus multiplicou. Eu posso até citar aquela passagem que a Bíblia fala que Jesus estava na colhedoria, né, que fala, não lembro como que é o nome. Jesus estava na frente do gasofilácio, vendo as ofertas entrar na sinagoga. E a Bíblia fala que os fazendeiros vinham com seus envelopes cheios, e eles só olhavam. De repente, quem que entra, igreja, para ofertar? A viúva. O que ela oferta? 2 moedas. Ele vira para os discípulos, ele fala assim: de tudo que vocês viram entrar até agora no gasofilácio, quem mais ofertou foi a viúva. O que os discípulos falaram? Como assim? Os fazendeiros, os ricaços, os coletores de impostos depositaram grandes quantias aí, e você vem falar das moedinhas? Ele fala assim: pois é, todos eles ofertaram do que sobejava, ou seja, da sobra, aquilo que sobrou para eles. Esta senhora, ao depositar as 2 moedas, ela depositou tudo o que ela tinha. Tudo, ela não ficou com nada na mão, não era sobra, não era 10%, é tudo, é 20 centavos, mas é tudo. Ela não ficou com R$1, com 1 centavo no bolso dela.
ela depositou tudo. E é engraçado que o que chamou a atenção de Jesus? A senhorinha pobre, que ofertou as moedas. Por quê? Porque ela deu tudo. Não sei se você acredita junto comigo que Deus mudou a história daquela velhinha, daquela senhorinha. Lógico que Ele mudou. Por quê? Porque ela ofertou. Às vezes o que a gente vai ofertar, mas isso aqui é tão pouco. É. Mas a intenção vale mais. A intenção é muito maior. Igreja, eu já contei meu testemunho aqui muitas vezes. 2001 nós se conhecemos, eu e a Simone. 2002, 2003 mais ou menos, eu estava assistindo um filme e Deus falou para mim assim, você vai pregar igual esse rapaz. Eu era um cara fechado. A Simone já contou, a primeira pregação da Simone na igreja foi falando mal de mim, não sei se vocês lembram, mas eu era ruim, cara fechada, não era sociável de jeito nenhum, pessoa difícil de lidar. E a hora que Deus falou aquilo para mim, eu falei, não tem como não, isso aí esquece. Eu gostei da ministração do rapaz aí, mas não, eu não sou crente para tudo isso não. Eu ainda estava começando na igreja, eu estava começando a frequentar culto ainda, e igreja, e foi acontecendo. Aí o pastor Itamar, você vai fazer as aberturas da escola bíblica. Eu falei, como que fazer abertura? Nem convertido direito eu sou. Não, mas você vai lá, dá um bom dia, tal, e já passa para mim. Mas foi uma estratégia de eu começar. E foi começando, foi fluindo, foi crescendo, até o ponto de ministrar mesmo, de pegar um microfone, de pregar a palavra de Deus. Mas nós temos que dar aquilo que a gente tem. É pouco, é. Eu sempre dou um exemplo. Quem é dizimista de R$10 é dizimista de 100. Quem é dizimista de 100 é dizimista de 1.000. Quem é dizimista de 1.000 é dizimista de 10.000. E quem é dizimista de 10.000 é dizimista de 100.000. Agora, se não é dizimista de 10, não vai ser dizimista de 10.000. Não vai. Uma vez um tio da Simone falou uma coisa para mim que aquilo ficou gravado. Isso nós estamos falando de 15, 20 anos atrás. Ele falou assim, pastor Júnior, dá dízimo de R$100 porque você ganha 1.000 é fácil. Eu quero ver você ter que dar dízimo de 800, 900 reais. Você ter que sacar 800, 900 reais da sua conta e dar de dízimo. Aí é a tua fidelidade. Porque querendo ou não, ele falou para mim, pastor, na época eu não era nem pastor, né? Ele falou, Júnior, 800 reais, 700 reais é uma parcela de um carro bom, é uma parcela de uma moto boa, e você tem que ser desprendido para dar o dízimo. E aquilo ficou na minha mente, e eu falei, Senhor, se um dia eu ganhar, eu dou, o meu dízimo eu entrego, o meu dízimo eu consagro na tua casa. Nós temos que ser fiel naquilo que a gente ganha, naquilo que a gente quer fazer. É pouco ou é muito? Nós temos que ser fiel. Como é que Deus vai honrar? Se esse rapaz não fosse fiel com esses 5 pães e 2 peixinhos, nós não teríamos esse milagre. Mas ele entregou, ele confiou ao Senhor, ele foi lá e consagrou. Versículo 10, disse-lhe Jesus, mandai assentar os homens. Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, pede para todo mundo assentar, pede para todo mundo se organizar. As pessoas estão esperando receber algo, e Jesus sabia disso. Versículo 11, e Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes.
quanto eles queriam. Igreja, aquele menino ofertou 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia fala que uma multidão de 5.000 pessoas comeram daqueles pães e daqueles peixes. E a Bíblia fala que eles não comeram uma migalha, um bocadinho. A Bíblia fala o tanto que eles quiseram. Eles comeram até se saciarem. Eles comeram até se fartarem. Igreja, quando nós abrimos o nosso coração para fazer aquilo que está no nosso alcance, Deus é poderoso de tal maneira para multiplicar, que vai sobrar, que vai sobejar, como fala aqui. Mas nós precisamos entender que para o extraordinário de Jesus acontecer, a limitação minha tem que agir. Ah, mas eu estou com medo, mas faz. E aí Deus vai multiplicar. Ah, mas vai ser difícil, não vai ser fácil, sempre é difícil. Tudo que você se coloca a fazer dá trabalho, tudo que você se coloca a fazer traz dor de cabeça, mas tem que ser feito. É o que você sabe, então faz. E Deus vai multiplicar. Deus vai fazer com que aconteça. De forma que sobre, de forma que vai ter em abundância. Igreja, se nós queremos viver o sobrenatural, se nós queremos viver o extraordinário de Jesus, nós precisamos fazer a nossa parte, mas é pouco, mas é o que eu tenho e o que eu faço. Ah, mas não vai fazer a diferença? Vai, tanto no reino espiritual, quanto no reino material, porque Deus vai pegar aquele pouco e vai fermentar, e aquilo vai crescer, aquilo vai aumentar, de forma que alcance, de forma que multiplique, de forma que dê o resultado esperado. Qual que era o resultado esperado de Jesus, igreja? Que a multidão fosse alimentada. Eles foram alimentados? Foram alimentados. Versículo 13. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Quantos pães eram? 5. Quantos cestos sobraram? 12. Sabe por quê, igreja? Quando a gente começa a fazer, a multiplicação de Deus vem de tal maneira que nós não conseguimos controlar. Quantos discípulos são? 12. Quantos cestos? 12. Cada um carregou um. Cada um, ou seja, o Felipe, que 200 dinheiro não compraria, carregou um cesto cheio. O André, que achou o menininho dos 5 pães e 2 peixinhos e falou, mas o que é isso para essa multidão? Carregou um cesto. E os outros que estavam ali, com certeza, principalmente Tomé, murmurando e falando, o que ele vai fazer? Carregaram um cesto. Sabe o que isso quer dizer, igreja? Quando nós damos o que nós temos, por mais pequeno que seja, por mais que seja pouco, as pessoas que duvidaram de você, que estão do seu lado, vão ter que ajudar você a carregar a tua bênção, vão ter que ajudar você a carregar o teu milagre, porque o milagre vai ser tanto, a bênção vai ser tamanha, que você vai precisar de pessoas para te ajudar a carregar. E aqueles que duvidaram vão falar assim, olha, hoje eu estou aqui ajudando fulano, porque ele acreditou, porque ele confiou, porque ele entregou aquilo que ele tem.
Passou dificuldade, teve problemas, tal, teve, mas ele confiou, ele entregou e ele alcançou. Igreja, se nós queremos viver o extraordinário do Senhor, se nós queremos ver as multiplicações nas nossas vidas, nós precisamos aprender a entregar o que nós temos. O que eu tenho hoje para te dar, Senhor, é tempo. Eu tenho tempo para te buscar. Faz isso. Eu tenho condições financeiras para ser fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Ah, mas eu ganho tão pouco, pastor. O meu dízimo aqui, 10, 15 reais, não vai nem fazer a diferença. Não vai mesmo. Mas a sua atitude diante do Senhor vai te colocar em lugares altos. Vai te fazer estar em lugares altos. Nós precisamos aprender a dar aquilo que a gente tem. Eu posso ajudar nisso, eu posso fazer aquilo. Eu posso. Segunda-feira eu estava indo trabalhar e eu acordei um pouquinho mais tarde, porque as meninas estão todas de férias, né? Então está dependendo tudo de mim agora, né? E eu acordei um pouquinho mais tarde, não foi atrasado, mas um pouquinho mais tarde. E eu estava parado ali já para subir ali para a avenida do trabalho. Um rapaz me passou o pare de moto com a esposa, o outro vinha vindo do outro lado correndo também, moto com moto bateram e caiu quase na minha frente assim. E como eu estava em cima do horário, eu falei, nossa, eu vou chegar atrasado se eu parar aqui. Bom, os outros vai parar. E acabei indo embora, porque realmente aí começou a parar a gente e tal. Mas aí eu fiquei pensando, gente, eu deveria ter parado. Porque eu poderia ter orado por eles. Eu poderia ter repreendido a dor na vida deles naquele momento. Porque o cara que veio lá, eu não acredito que ele passou o pare, porque passou o sinal vermelho. Eu acredito que ele passou no amarelo. Porque eu estava parado e não estava aberto o sinal para mim. E o outro lá passou com a esposa. E eu acho que ele não viu, porque o cara estava correndo demais. E aí colidiram. Eu falei, eu poderia ter orado por eles. Eu não sei se alguém ali tem essa fé. Eu não sei se alguém ali que parou ia lembrar de fazer uma oração para eles. Mas aí eu já estava lá no capitão, aí eu fiquei a manhã inteira remoendo aquilo. É pouco? É o que eu poderia dar? Eu não sou médico, não. Mas eu poderia ter orado por eles. Eu poderia ter ido lá pelo menos, tá tudo bem, machucou, posso fazer uma oração por você? Para Deus tirar a dor, tirar ali, sei lá, alguma dificuldade que naquele momento poderia estar passando. É o que eu poderia dar naquela hora. Eu não ia poder ficar muito tempo ali com eles, eu não sou paramédico, eu não ia poder dar primeiro atendimento, primeiro socorro, nada disso, porque eu não sou especialista nisso. Mas o que eu poderia fazer naquele momento para eles era orar, era dar a minha oração. Fiquei orando lá do trabalho o tempo todo para aquela situação, porque depois me arrependi demais de não ter parado. Mas por quê? Porque eu poderia ter dado alguma coisa naquele momento. Eu poderia ter feito algo por aquela situação. Eu poderia ter feito mais. Às vezes, não sou paramédico, não ia conseguir dar primeiros socorros, nada, mas a minha atitude poderia ter feito com que eles fossem curados, com que tirasse a dor, as dificuldades daquela hora. E aconteceu na minha frente, assim, eu vi tudo praticamente. É muito rápido, mas vi tudo. Igreja, o que nós podemos fazer? Qual que é a nossa parte? Por menos que for, por mais pequeno que seja, é a atitude. É a atitude de fazer. É a atitude de tomar aquela iniciativa. Ah, mas quem sou eu perto disso? Igreja, não é você quem faz a obra. A Simone vai lembrar disso. Quando nós começamos a ir na igreja lá na Avenida México,
na esquina da igreja, era um ponto de prostituição. As mulheres ficavam ali, os travestis se prostituindo. O que eu fazia quando eu tinha culto, igreja? Eu chegava um pouquinho mais cedo, pegava o óleo de ungir, ia lá e ungia tudo. Aquele espaço onde a gente ficava ali. Não estou brincando, passa lá, não tem mais. E não é agora não, que saiu agora não. Quando eu ainda frequentava a igreja, já acabou. Acabou. Uma atitude besta. E eu, começando na igreja, mas aquilo me incomodava, porque eu estava ali trabalhando de diácono, e uns 300 metros de mim assim, a pornografia lá, as coisas acontecendo. Aquilo me incomodava. Eu falei, não, eu vou começar a ungir aquele lugar ali. Aí eu ia um pouco mais cedo, lógico, eu não sou besta, mas eu ia lá e ungia. Eu ia lá e derramava óleo. E falava, Senhor, vai trabalhando aqui, ó. E Deus foi lá, ou tirou elas daquela vida, ou preparou outro lugar para eles, alguma coisa aconteceu. Mas ali não é mais. É o que eu podia fazer. É o que eu poderia dar. Se é outro, vai lá no pastor. Pastor, você viu que tem um negócio ali? Eu falava, vi. Mas não, eu poderia fazer aquilo lá. Eu fui lá e fiz. Às vezes a gente espera dos outros. Às vezes a gente espera que as pessoas façam. Não, o que eu posso fazer? Eu posso contribuir com 5 pães e 2 peixes. Mas não dá. Mas é o que eu posso fazer. E deixa que Jesus faz a diferença. Eu posso contribuir para o extraordinário só com a minha fé, porque eu não tenho nem os 5 pães e os 2 peixes, mas eu acredito que eu vou alcançar, e deixa que Jesus faz a diferença, amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé.